As informações de primeira importância hoje é a prisão na Guiné de alguns de seus colaboradores e a perseguição em larga escala contra os fiéis da Igreja do Clamor da Meia-Noite. Para este efeito, gostaríamos de ter a tua reação. Profeta Caco Felipe, fundador do Clamor da Meia-Noite. Eu não sou um fundador de uma igreja, eu sempre disse isso. E em relação à perseguição, acho que isso é normal. Porque todo profeta que Deus enviou sobre a terra foi perseguido. E Jesus Cristo foi perseguido e crucificado. Seus apóstolos foram perseguidos. E se eu não fosse perseguido, ficaria preocupado. Mas a perseguição me coloca na posição de verdadeiros profetas. Então, tudo isso é completamente normal. É a injustiça dos homens. Agora, o que está acontecendo? Eu digo que a injustiça, como a Guiné, um país laico, perseguir e aprisiona alguém por sua própria fé. É simplesmente lamentável. Essas pessoas não são presas por queimar a Bíblia de ninguém. Mas essas pessoas queimaram o que acreditam ser uma falsa Bíblia, para substituir a sua própria Bíblia e substituí-la por uma verdadeira Bíblia. É a fé deles. E antes disso acontecer, vimos pessoas queimando fetiches. Eles tinham fetiches. Alguns até deram à luz por esses fetiches. Mas quando vieram a Cristo, quando vieram à igreja, queimaram aqueles fetiches, e mesmo a Guiné como um estado. Queimaram contentores de cigarros, de tecidos, porque eram falsificações. Em todas as áreas há falsificação, seja em nível espiritual ou físico. Há falsificação, contrabando, todas essas coisas. Existe. É isso. Mas profeta, além dessa acusação de queimar Bíblias ou de perturbar a ordem pública, você é acusado, em particular seus fiéis são acusados de desviar os fiéis das outras igrejas. Como você explica isso? Mas no início, nem todos eram cristãos. Mas se há cristãos hoje, é porque um dia Jesus Cristo teve que afastar alguns dos fiéis entre os fariseus, saduceus. Então, tudo está correto. Se há protestantismo e igrejas evangélicas e tudo isso, isto significa que algum dia, alguém, Martinho Lutero ou João Wesley, desviaram os católicos. Então, tudo isso é normal. O cristianismo é progressivo, é uma continuidade. Isso não coloca em questão a consideração que você tem sobre as outras igrejas. Já existem igrejas. Você chegou, você fez uma igreja. Mas por que você não busca outros fiéis e não aqueles que estão nessas igrejas? Mas a sua pergunta se situa exatamente no contexto de Jesus Cristo. E essa é a resposta exata que eu lhe dou. É como se você estivesse dizendo a Jesus que você está vindo. As pessoas já são fariseus, saduceus e outros. E você está procurando seus seguidores. Você está atacando os fariseus, saduceus e assim por diante. É o mesmo. Hoje, para Jesus Cristo, todos estes fariseus, saduceus, não serviam a Deus, mas o diabo. E ele os chamou de servos do diabo. E ele os chamou mesmo de raças de víboras, serpentes, assim em diante, túmulos branqueados. Hoje é o mesmo. Para mim, não há servos de Deus além daqueles que eu, Caco Felipe, consagrei. E é isso. A situação persiste. É dito que vocês são uma seita, mas você diz que vocês são uma igreja. Quem devemos acreditar, profeta? Eu prego nas ruas. Meus fiéis pregam nas ruas. Todos nos conhecem. Pregamos com o rosto aberto. Não podemos ser uma seita. Não podemos ser uma seita, a menos que a definição. Haja outra definição de seita. Nós não fazemos nada em segredo. É isso mesmo. Agora que estamos diante dessa situação, o que você acha da Guiné? E em relação aos outros países? Sim, porque nem todos aqueles. É isto aí. Jesus Cristo nos advertiu em Mateus 23 e 34 a 35, que vocês serão perseguidos assim em diante. E essas coisas devem acontecer como o próprio Mestre Jesus Cristo foi perseguido. Você vê? E se essas coisas, como eu disse no início, se estas coisas não acontecessem, isso me preocuparia.
O que você está pensando agora, já que estamos nesta situação em que são aprisionados alguns dos seus colaboradores em alguns países? Eu diria: onde se está pregando hoje? O Evangelho de acordo com Caco Felipe. Qual é a sua reação? Sim, como eu disse. Que prevê você? Sim. Sim, como eu disse, essas coisas devem acontecer. Jesus Cristo anunciou: vocês serão perseguidos de cidade em cidade. Vocês serão presos. Hoje não se pode aprisionar um evangélico. Não se pode aprisionar um católico, protestante, assim em diante. São aqueles que acreditam no profeta Caco Felipe que são aprisionados, como no Burkina Faso, na Guiné e assim por diante. Mas quem serve a Deus neste caso? Esta é a pergunta que a humanidade deve se colocar. Agora, eu gostaria de dizer algo, de acordo com você. Será que depois de Jesus Cristo, os apóstolos, depois de Jesus Cristo, os apóstolos que estavam lá, por exemplo, Pedro, João e Tiago, podem eles colocar os fariseus na prisão? Eles não podem fazê-lo. Um cristão não pode colocar alguém na prisão, porque nossa jurisdição não é terrestre. Isto não é possível. Um apóstolo de Jesus não pode colocar um fariseu na prisão. E os soldados romanos não estão ao serviço dos apóstolos de Jesus. Hoje, profeta, sem interrompê-lo, estamos em um mundo cada vez mais, eu diria, civilizado, onde ainda há meios de recurso. Podemos apelar pela justiça, o tribunal, para poder decidir neste tipo de casos. Não existe alguma diligência que tenha sido tomada nessa direção ao nível da sua organização, o clamor da meia-noite. Na Guiné, neste momento, há voluntários que querem nos defender. Mas eu pedi sua filiação religiosa. Foi-me dito que eles são muçulmanos. Bom, Que querem defender. que querem? Eu diria que querem defender-me e defenderem os meus discípulos. Então, não sei se um muçulmano pode realmente defender-me, já que ele não é um cristão. Essa é a questão que eu estou me fazendo. É isso. Você tem uma mensagem particular para as autoridades guineenses. O que eu quero dizer às autoridades guineenses é que, embora 85% muçulmana, a Guiné se declarou laica. E na Guiné, o domingo é feriado. Então, acho que a Guiné respeita a fé cristã. Agora, com base na sua laicidade, a Guiné não pode aprisionar alguns guineenses por sua fé. Porque respeitar a fé dos outros significa permitir que os outros acreditem naquilo que você mesmo não acredita. Você vê, permitir que o outro acredite no que ele quer. Agora, se alguém acredita que ele deve ser muçulmano, ele é livre para acreditar nisso. Se alguém acreditar nisso, se hoje eu jogo meu sapato no lixo, não devem me perseguir por isso. Não devem colocar-me na prisão por isso. Você vê, talvez você irá procurar saber da minha saúde. É um parêntese. Mas acho que as autoridades guineenses devem retornar ao fato de que os guineenses se declararam um país laico para respeitar a fé de todos. Um país com uma constituição laica não pode interferir em assuntos religiosos desse tipo e aprisionar alguns cristãos para julgá-los com base em quê? Você vê? Nossas constituições não respeitam plenamente o que a Bíblia diz. Então, em que base vamos julgar essas pessoas? Existe uma jurisdição religiosa na Guiné para julgá-los? Eu não sei. Não sei como isso vai acontecer. Então, eu vejo que será um julgamento falso. Ok. Então, você não tem uma mensagem, eu quero dizer em particular, para resumir o que você disse. Você apela às autoridades para fazer prevalecer o Estado de Direito e sua laicidade. Especialmente a sua laicidade. Ok. O clamor da meia-noite totaliza hoje quantos seguidores em todo o mundo? São milhares. São milhares. Seja na África, Europa, América, brancos, negros e assim por diante. Cada dia que Deus fez, o clamor da meia-noite se espalha. Há alguém que acredita em algum lugar. Cada 3 horas, recebo uma mensagem de algum lugar do mundo.
Há alguma ação que você está levando para fazer que outros que ainda não são da sua crença religiosa, para aderirem plenamente ao movimento do clamor da meia-noite? Eu tenho dito que, antes da fundação do mundo, nós o pertencíamos. Quando éramos espíritos, nós o pertencíamos. E quando somos manifestados na Terra, pertenceremos a essa crença sem sermos influenciados. Isso significa que, se você colocar animais diferentes em um certo lote, e você apresentar, por exemplo, um cordeiro, quando o cordeiro gritar, então, tudo o que é cordeiro, ovelha e assim em diante se reconhecerá neste grito e se aproximará simplesmente. Então, é isso que está acontecendo. E quando o profeta Kaku Filipe fala, sem ser influenciado, algumas pessoas reconhecem Kaku Filipe como o verdadeiro profeta de Deus, enquanto outros não aceitarão, porque isto não lhes foi dado antes da fundação do mundo. Está escrito na Bíblia em Atos 13:47, que todos os que estavam destinados à vida eterna acreditavam em Paulo. Todos que estavam predestinados. Isso significa que há pessoas predestinadas antes da fundação do mundo para acreditar em Kaku Filipe. E vi isso em uma visão em 1993. Aos 24 de abril de 1993. Talvez vocês falam a mesma linguagem. Você acha ou quero dizer acordos para terem a mesma linguagem com outras denominações religiosas hoje. Mas como isso é possível quando sabemos que contos, como o seu nascimento, levaram a sequência e a chegada dos anjos? É um elemento fundamental na sua pregação. Algumas pessoas questionam esta afirmação. Você realmente viveu esses factos. Você tem testemunhas. Você pode voltar a falar disso, profeta. Sim. As testemunhas ainda estão alguns vivos. Aqueles que viveram os factos ainda estão alguns vivos. Fui eu quem nasci. Então, eu não podia saber disso. Mas as testemunhas ainda estão alguns vivos. Agora, relativamente a podermos ter a mesma linguagem, acho que o problema está ao nível deles. Cabe aos muçulmanos, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas vir ao que eu estou fazendo e tentar manter a mesma língua que eu. Quando Jesus Cristo veio à Terra, o problema não estava ao nível de Jesus, mas o problema estava ao nível dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, zelotes e assim por diante. Você vê, tudo o que existe hoje existiu exatamente no tempo de Jesus Cristo. E o que existia no tempo de Jesus Cristo existia exatamente no tempo de Moisés lá. Quando falamos sobre Zeus, Amorrê, Chicote e Benote, e assim por diante, todos esses deuses do Egito, são estes os deuses que estão hoje nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e que manifestam esses poderes. Você vê, os gênios dos rios que nossos pais adoraram nos tempos passados, são estes gênios que se tornaram Espírito Santo hoje nas igrejas, e que animam esses Benin, e assim em diante, e que realizam milagres. Então, na sua opinião, o Espírito Santo não existe na manifestação que nos é apresentada hoje. Há o verdadeiro Espírito Santo. Mas o verdadeiro Espírito Santo não é contraditório. Quando o verdadeiro Espírito Santo descansou em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram o Evangelho. Eles não se contradisseram. O verdadeiro Espírito Santo pode estar sobre 1000 pessoas e não se contradirão. Mais de 40 profetas que escreveram a Bíblia não se contradizeram. Mas o Espírito Santo, que está nos batistas ou as assembleias dos deuses, são falsos Espíritos Santos. Você vê? Um metodista não pode tomar a Santa Ceia nas Assembleias de Deus. Um pastor metodista não pode ser pastor nas Assembleias de Deus. O batismo dos metodistas é diferente do batismo das Assembleias de Deus. Tudo é diferente. E todos têm sua teologia, todos têm sua escola pastoral. Tudo é diferente. Agora, ambos estão fazendo milagres. Isso significa que o Deus dos batistas, ou adventistas, os quadrangulares, este Deus é diferente do Deus das Assembleias de Deuses ou batistas. Toda a igreja tem seu Deus. Era o mesmo no Egito.
Exatamente o mesmo, mas sob novos nomes hoje. Os altares não são mais chamados altares de Dagon, mas Assembleias de Deus. De modo que quando alguém tem uma Bíblia em suas mãos, eles pensam que ele é um homem de Deus. Isso está errado. E é o que eu digo e lutam contra mim. É isso. Ok. Estamos no final da nossa entrevista. O que devemos reter da situação de hoje? Da situação religiosa. Ou na Guiné, ou qual? Sim, profeta, sim. Da situação religiosa. O mundo avança bem na direção que você deseja. Ele vai ter uma mudança com a chegada da mensagem do clamor da meia-noite. O que devemos reter? Eu gostaria de dizer que o mundo está indo lentamente. Mas o mundo se moverá na direção da visão que eu tive em 24 de abril de 1993. Porque havia um tempo em que não havia cristianismo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, não havia cristianismo. Mas se existe cristianismo, é porque o mundo mudou, no sentido do Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, se hoje existe batistas, pentecostais, os quadrangulares, metodistas e assim por diante, é porque, em algum momento da história, houve algumas pessoas como João Wesley, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, e assim por diante. Deus não envia igrejas à terra, mas Deus envia pessoas. E Deus enviou hoje uma pessoa chamada Cacu Felipe. E você só pode ser salvo através desta pessoa Cacu Felipe. Deus amou tanto o mundo hoje, que enviou o profeta Cacu Felipe, para que quem crer tenha vida eterna, e que aquele tem ouvidos ouça. É uma verdade absoluta, e você não pode contornar isso para ir ao céu. Mas exatamente, estas palavras que acabas de dizer, que nos referimos. Isso significa que Caco Felipe substitui Jesus Cristo hoje. Será que Caco Felipe é Jesus Cristo? Exatamente. Cacu Felipe é a manifestação de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que as ovelhas reconhecem o pastor pela sua voz, não por sua pessoa, ou por outro meio, senão por sua voz. Então, o pastor pode mudar de roupa, mas as ovelhas reconhecem a voz de seu pastor. É por isso que você batiza, ou deverias batizar as pessoas em seu próprio nome ou em nome de Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz é Jesus Cristo. É no sacrifício de Jesus Cristo que somos salvos. Isso é o que as pessoas não entendem. É no sacrifício de Jesus Cristo que somos salvos. Mas Jesus Cristo disse em Mateus 23, versículo 34 a 35, que ele enviará profetas. Você vê? Você pode preparar uma festa, mas você não pode vir por si mesmo a essa festa. Deus enviará algumas pessoas para chamá-lo, e você tem que vir com convite. E alguém também pode vender convites, ao mesmo tempo, em paralelo. E os católicos, protestantes, evangélicos e branamistas vendem convites em paralelo. Mas Deus enviou o profeta Cacu Felipe, mandatado por Deus para dar o convite. E quando você estiver na porta do céu, os anjos olharão para os convites. E quando você olha os convites, elas não são convites autênticas. Perguntar-vos-ão, quem vos deu esse convite? E vocês vão dizer que a igreja. Vos dirão não. Quando vocês abrem a Bíblia, essa escrito de Isaías, é o nome de uma igreja, Jeremias, e assim por diante. Estes não são nomes de igrejas, mas estes são nomes de profetas. Quem é o profeta que vos deu o convite? E então vocês estarão lá. Vocês não saberão o que dizer, e irão pegá-los, lê-lo e jogar-vos-ão do outro lado. Próximo. Você se aproxima e você diz que eu sou da grande igreja que tinha um grande coro. Pega-o, lê-lo e jogue-o no outro lado. Você vê? Agora, quando Deus envia um profeta na terra, eu sou o profeta Cacu Felipe. Eu sou o profeta neste tempo. Uns brancos de Colômbia se aproximarão e dirão que está assinado por um africano. Cacu Felipe.
Virão alguns americanos irão avançar. Está assinado por um africano, Cacu Felipe. Uns angolanos virão se apresentar. Está assinado por um africano, Cacu Felipe. Uns chineses virão se apresentar. Está assinado porque é o tempo de Cacu Felipe. E Deus está sozinho no céu. E seu representante está sozinho na terra. Ele não é uma igreja. Ele é um homem. Ele é um profeta. E isto é infalível. Tudo pode ser falso, excepto isso. As pessoas não nasceram para entender. É por isso. Ok, mas você está batizando em seu nome ou em nome de Jesus Cristo? Eu batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você não é Jesus. Você é servo de Jesus. Eu não sou Jesus. Eu sou enviado por Jesus. Você sabe. As pessoas não tentam entender. Eles ouvem os rumores, o que as pessoas dizem. Assim, em vez de vir à fonte como você veio à fonte. Você vê? Alguns lhes falarão que ele batiza em seu nome e assim por diante. Tudo isso está errado. Você deve procurar saber, entender por você mesmo. Você me coloca as perguntas, respondo. O que os impede de me perguntarem também é o que os condenará um dia. Não se pode julgar alguém sem ouvi-lo. Eu sou seu profeta. Nada os impede de me fazerem perguntas. Eu sou seu profeta. Então, eu responderei. Eu sou o profeta dos católicos. Eu estou pronto para responder a todos os católicos, até ao Papa de Roma. Eu sou o profeta dos muçulmanos. Nada impede que eles me façam perguntas. Eu estou pronto para responder a todos os imãs, sheikh, assim por diante. Posso responder aos muçulmanos, os protestantes, evangélicos, brahmanistas. Eu sou seu profeta. Quer eles queiram ou não. Noé era o profeta de toda a terra. Se você entra no barco ou não, Noé é seu profeta. Você rejeitou isso, só isso. Então, hoje, enquanto vivemos, Cacu Felipe é o profeta de toda a humanidade. Quer você seja budista, quer você seja pagão, quer você não acredita em Deus, Cacu Felipe é seu profeta. Quer você muçulmano, Cacu Felipe é seu profeta. Mesmo aqueles que vão a Meca e a todos aqueles que estão lá, é Cacu Felipe quem é seu profeta. É isso. É isso. Ok. Cacu Felipe, obrigado. Obrigado.